pessoal, agora a gente vai para a aula 13 e 14, tá? Ela está na apostila 2, ela também é sobre porcentagem, né? Alguma continuação aqui do que a gente estava trabalhando, só que agora a gente vai trabalhar com as porcentagens dentro das variações, tá? Vou explicar certinho o que é variação, também o que é uma variação sucessiva, para a gente poder entender melhor, né? Vamos lembrar que a porcentagem já foi trabalhada no nono ano, a porcentagem a gente já viu na última aula aí, na semana passada, né? E agora a gente vai trabalhar com essa porcentagem na nova apostila para entender um pouco mais sobre essas variações. Tá joia? Vamos então começar pelo que é variação e o que é uma variação percentual, para poder entrar melhor nesse assunto. Tá? A variação é uma mudança que ela acontece em um valor. Então pode ser uma variação utilizando uma soma, né, aumentando algum valor. Pode ser uma variação que diminui algum valor, que multiplica ou que divide aquele valor. Quando você simplesmente faz uma operação, uma conta e muda o valor que está sendo apresentado. Tá? Agora, uma variação percentual é uma mudança que também vai acontecer, só que essa mudança ela segue uma porcentagem. Tá? Então, vai ter um aumento de 30%, vai ter uma diminuição de 15% e por aí vai. Você vai ter uma mudança no valor, só que não é uma mudança que segue uma operação aleatória. Ela sempre vai seguir uma porcentagem. Tá? Para a gente poder fazer essas mudanças todas, tem várias formas de se representar a porcentagem, e nesse caso a gente vai representar de uma forma específica. Tá? Então, por isso eu vou relembrar com vocês como é que a gente faz essa representação, né? Como é que a gente monta a porcentagem da forma correta para ficar fácil de entender e também de transformar depois. Tá bom? Bom, a gente tem a porcentagem no modo normal, né, como ela aparece nos exercícios, né, seguindo esse símbolo aqui, e a gente vai transformar ela, né, numa fração, que aí já tem aqui um cálculo, tem aqui outras coisas para a gente poder colocar isso num raciocínio matemático, numa expressão, só que para esse caso a gente vai fazer a divisão do 30 por 100, tá? Para poder fazer a variação da forma correta, a gente vai transformar essa fração num número decimal. Então a gente vai pegar a nossa porcentagem, transformar em fração, e depois disso, né, dividir o número de cima, o numerador, pelo denominador, fazer ali o nosso decimal aparecer, e é esse número que eu vou trabalhar seguindo a nossa variação. Então é esse número decimal que vai entrar na continha da variação, tá bom? Vamos lá, quais são os tipos de variação que a gente vai conseguir encontrar? A gente vai ter o aumento, tá? Aumento percentual, que é quando ele tem um juros, por exemplo, ele tem uma multa, é o aumento que acontece uma única vez naquela conta, naquele valor, tá? Só que a gente também tem o aumento percentual sucessivo, tá? O que é o aumento percentual sucessivo? É quando você tem uma mudança, né, um aumento da sua conta, do seu valor, que usa também uma porcentagem, só que ela ocorre várias vezes. Então você não vai aumentar uma vez só, você vai aumentar durante 3 meses, todo mês vai aumentar aquela porcentagem. Então você vai ter uma mudança nesse seu valor diferente da mudança comum, né? Só dessa mudança percentual que é uma vez só. Tá? Além do aumento percentual, a gente tem a redução, tá? Que é quando você diminui, você usa a porcentagem para diminuir algum valor, tá bom? E, claro, né, você tem o aumento percentual sucessivo, a gente também tem a redução percentual sucessiva. E aí, nessa redução, a gente vai fazer a diminuição, que ocorre várias vezes. Então, é uma diminuição que acontece todo mês ali, uma porcentagem vai caindo daquela conta, tá bom? Daquele valor. Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente poder entender melhor e ver cada caso acontecendo. Tá? Então, primeiro eu trouxe aqui do aumento. A gente vai ter um aumento percentual e para fazer esse aumento percentual existe uma fórmula. Tá? A formulinha do aumento percentual é essa daqui. O que a gente tem aqui já para começar a entender como ela funciona? Tá? O VF é o valor final, tá? É o resultado que eu vou procurar. O VO é o valor inicial, tá? É o número que começa o nosso probleminha, é o número que começa aquela conta. O 1, ele significa que o total, então ele representa que existe um número completo, um número inteiro aqui, que vai ter um aumento de tantos por cento. Tá? Então esse P aqui vai ser a nossa porcentagem, e olha lá, ela tem que aparecer em forma decimal. Tá? Então o exercício ele vai mostrar para você a porcentagem, mas para você colocar ele na conta, para fazer a conta funcionar, ele precisa ser
da forma decimal, tá bom? Coloquei aqui do lado um exemplo para a gente poder ver isso acontecendo, tá? Olha lá, um boleto de R$ 120 tem uma multa de 25%. Qual será o seu novo valor? Então, a gente vai utilizar esses valores, né, que o exercício aqui, o exemplo mostrou para a gente, para poder colocar nessa continha e fazer ela acontecer, tá? Então, a fórmula é essa, a mesma formulinha que está ali, tá bom? O que eu tenho em cada caso, né? O valor final eu ainda não conheço, porque esse vai ser o novo valor, tá? O valor inicial eu sei qual é, né? O boleto ele valia R$ 120. E a porcentagem aqui eu também sei qual é, a porcentagem de 25%. Então a gente vai substituir, né? O VO vai virar 120, o P aqui vai virar 0,25, tá? O que é o 0,25? É o 25 dividido por 100, tá bom? Então a gente vai ter esse número decimal, 0,25. Tá? Onde que a gente começa a resolver, né, uma conta dessas? A gente começa a resolver no parênteses. Então você vai ter 1 mais 0,25. E aí para fazer a continha aqui, né, você vai somar os dois. 1 mais 0,25 vira 1,25. E aqui, nesse número que está fora, ele está multiplicando o número do parênteses. Então a gente vai fazer a multiplicação do 120 por 1,25. Tá bom? Se fosse 120 vezes 1, daria 120. Então, se é um pouquinho mais do que 1, a gente vai ter um número um pouquinho maior do que 120. Tá? Então, o resultado dessa daqui, o valor final que a gente encontrou para esse boleto, vai ser de 150. Então, quer dizer que esse boleto de 120, junto com essa multa de 25%, vai me mostrar, né, no final, um valor de R$ 150 que vai ter que ser pago para a gente poder ter esse boleto certinho, ok? Então esse é um aumento percentual. Percebe que aumentou só uma vez, era uma multa de um boleto, é uma coisa bem específica, tá? Agora o aumento percentual sucessivo, ele tem uma regra parecida, pode ver que a fórmula é quase a mesma, tá? Ela só tem um detalhe aqui em cima, que é esse N, tá? O que esse N vai representar para a gente? Ó, coloquei aqui. O VF continua sendo o valor final, o VO, né, o V0 também, continua sendo o valor inicial, e o P, que é a porcentagem aqui, né, sempre em forma decimal, e agora o N. Olha lá, o N é a quantidade de aumentos sucessivos. Isso quer dizer o quê? Se eu vou colocar um dinheiro sei lá, na poupança e ele vai render durante 4 meses, quer dizer que ele vai ter 4 aumentos. Se eu fiz um empréstimo e esse empréstimo eu vou ter que pagar durante algum tempo lá e cada parcela ele vai ter um aumento, por exemplo, na minha porcentagem, né? Cada mês que passa conta como um aumento aqui, tá bom? Coloquei um exemplo também para a gente poder ver. Olha lá, ó. Um produto de R$ 20 teve 2 aumentos de preço em um mês. Ambos foram 15%. Qual será o seu novo valor? Então, olha lá que o nosso produto que era R$ 20, ele teve 2 aumentos. Então, a quantidade de aumentos que rolou aqui é a quantidade 2. Então, o N vai acabar valendo 2. Tá? E eu tenho a porcentagem, né? Eu sei que é 15%, então já dá para substituir ali o P. Então, a gente vai pegar a nossa fórmula. E nessa fórmula, a gente vai conseguir substituir cada item, né? O V0, né? O valor inicial, vai virar 20. O P vai ser o 0,15, né, que é o 15 dividido por 100, né, de porcentagem, né, o 15%. E o N vai virar o 2, que são os 2 aumentos que ocorreram nesse produto. Tá bom? Aqui a gente vai, então, somar esses valores aqui, né, o 1 mais o 0,15 vai virar 1,15. E olha só o detalhe, aqui tem uma diferença grande, tá? A gente não vai fazer vezes 20, tá? Agora, a gente vai primeiro ter que resolver essa potência, né? Vai ter que resolver o 1,15 ao quadrado. E o que é 1,15 ao quadrado? É 1,15 vezes ele mesmo, né? 1,15 vezes 1,15. E aí, resolvendo isso, a gente vai achar o 1,3225. Tá? Vai dar um pouco mais aqui, né, de casas decimais, e é esse número que vai multiplicar o 20. Tá? Então aqui no aumento sucessivo, né, no aumento percentual sucessivo, você não vai poder multiplicar já de cara. Primeiro você vai ter que fazer a potência, e depois que resolver a potência, aí você pode multiplicar.
Aí multiplicando, a gente vai ter que o valor final que é desse produto, né, que antes era R$ 20, o valor final dele agora vai ser de R$ 26,45. Então olha que rolaram dois aumentos, tá? E por causa disso o valor dele se modificou, beleza? Agora a gente vai falar da redução percentual. Ela tem uma fórmula também, a fórmula ela é parecida com a fórmula do aumento, só que qual é o detalhe? Ela, como é uma redução, ela está tirando alguma coisa. Então ela vai tirar a porcentagem, então aqui vai ser uma subtração, tá bom? Aqui os valores, né, o significado de cada símbolo é o mesmo, o VF é o valor final, o V0 é o valor inicial, o P é a porcentagem, tá? De novo, para deixar bem claro, a porcentagem em forma decimal, tá bom? Eu coloquei um exemplo aqui para a gente poder ver. Numa promoção, uma loja colocou seus produtos com 35% de desconto. Qual será o novo valor de um produto de R$ 200? Então a gente tem aqui o valor, né, que é R$ 200, o valor inicial. A gente sabe que a porcentagem aqui é de 35%, e por que eu sei que é uma redução? Né? Por que eu encaixo ele nessa fórmula aqui? Porque é um desconto. Né? Então, se ele está rolando o desconto nessa promoção, quer dizer que esse desconto vai acontecer uma vez só. E por causa disso eu vou conseguir usar essa formulinha da redução. Tá bom? Substituindo cada coisa, olha lá, o V0 fica 200, o P fica 0,35, né, que são os 35%, e a gente vai fazer uma subtração aqui, tá? Então aqui é 1 menos o 0,35, tá bom? Que vai dar para a gente 0,65, tá? A gente está subtraindo aqui do 1 e está dando 0,65. Agora, não tem a potência, né? Ela não é sucessiva, então não tem que fazer nenhuma potência, aqui é só multiplicar. Então a gente vai fazer o 200 vezes o 0,65, que vai dar para a gente 130. Isso quer dizer que esse produto, né, com esse desconto de 35%, era 200, só que agora ele vai ser R$ 130. Então essa redução ela já foi calculada e o valor agora final dele vai ser de 130. Tá? A redução ela também acontece de forma sucessiva. E a fórmula, igual a fórmula do aumento, ela é parecida. Tá? Ela também tem o N, a gente já sabe agora o que ele significa, né? O N é a quantidade, só que nesse caso é uma redução. Então aqui é a quantidade de reduções sucessivas que esse valor vai encontrar, tá bom? Também tem um exemplo, né? Olha lá, no final de ano, um produto de R$ 100 teve 3 reduções de preço de 10%. Qual será seu novo valor? Então, era R$ 100 o valor inicial, só que rolaram ali, né, 3 reduções. Isso quer dizer que a quantidade de reduções aqui que eu tenho é o valor 3. Tá? E o preço, a porcentagem que esse preço reduziu foi de 10%. Então, a gente também tem a porcentagem para substituir. Tá bom? Pegando a formulinha, o valor inicial virou 100, a porcentagem, olha lá, é 0,10, né, que é o 10%, e o N é 3, tá, que foi a quantidade de reduções que aconteceram. Como é uma redução, subtraindo aqui, né, 1 menos 0,10 vira 0,9 ou 0,90, se você quiser, não faz diferença. E aqui eu tenho que fazer a potência primeiro, né? Então aqui eu tenho que fazer o 0,9 elevado ao cubo, elevado à terceira potência aqui. E esse 0,9 elevado à terceira vai dar 0,729. E agora que eu posso multiplicar pelo valor inicial. Então agora eu vou fazer essa multiplicação e o nosso produto, que antes era R$ 100, agora ele vale R$ 72,90. Então, com essa redução, a gente vai ter um novo valor aqui para esse produto. Beleza, pessoal? Então, até mais.